É um real prazer, cada sábado, estar na casa do Senhor, junto com irmãos, louva e engrandece o nome de Deus. E neste sábado, nunca está faz diferente, nos está reunido e de junto para nos render um culto a nosso grande Deus e Salvador. Queridos, neste sábado, não tem uma meditação que tem como título uma verdadeira adoração, ou um chamado a uma verdadeira adoração. Antes de nós abrir nossa Bíblia, nós fazer uma curta oração. Vamos orar. Soberano Deus e Pai e Criador, muito obrigado pela vida, proteção e bênção. Obrigado pelo privilégio que nos concedendo de, neste sábado, levanta nos voz e engrandece e louva o nome do Senhor. Senhor, nos pede que nos esteja no coração de cada um de nós. E também, Senhor, que nos faça as mensagens chegar no coração que precisa de ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um chamado a uma verdadeira adoração. É o título de nossa meditação nesta manhã. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6, nos lê o seguinte. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6, nos lê o seguinte. Conforme está escrito: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolo, é um livro de revelação. Na cada símbolo tem uma mensagem que Deus revela para seu povo. É um livro que foi dado, é uma revelação que foi dado ao profeta João desde o tempo de apóstolo João, que continua até povo de tempo de fim. Uma das verdades contidas nesse texto que nos acaba de ler é que Deus chama seu povo a uma verdadeira adoração. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. O que significa anjo voando pelo meio do céu? Nesse símbolo, ou seja, anjo voando pelo meio do céu, simboliza santos de Deus, homens santos de Deus, que está envolvido na proclamação de mensagem ou de boas novas da salvação. Então, anjo voando pelo meio do céu, simboliza santos de Deus, homens santos de Deus, que está envolvido na pregação ou na proclamação de boas novas, de mensagem de salvação para pessoas. E meio do céu simboliza a proporção mundial no qual os anjos, os homens santos de Deus, têm que levar essa mensagem de salvação. Então, o anjo voando pelo meio do céu simboliza pessoas que levam a mensagem de Deus, mensagem para o tempo de fim, mensagem que Deus tem revelado para a preparação de um povo para encontro com Ele na eternidade. Queridos, Evangelho eterno significa boas novas da salvação. Então, o anjo que tem Evangelho eterno é anjo que tem boas novas da salvação para pregar aquele que está morado, que está sentado. É homens que vivem em toda a terra. É homem de expansão de toda a terra, merece ou precisa de ouvir a mensagem de salvação. Então, Deus tem homens santos, homens que Deus escolhe para fazer essa mensagem chegar a todo o coração. Mensageiros de Deus que levam essa mensagem devem ser pessoas que aceitam a mensagem, pessoas que
deixa ser transformado, deixa ser moldado para a mensagem de Deus, que te leva a mensagem para outras pessoas, que te leva a mensagem para o mundo que está navegando para longe de Deus, com o único objetivo. O objetivo é esse que, primeiro, faz que o homem, os moradores da terra, conhecem Jesus Cristo, o Salvador. Segundo, leva pessoas a arrepender de seus pecados. Terceiro, leva pessoas a reconhecer seus erros e confessa seus pecados. E o quarto, converte de seus maus caminhos. E o quinto, não menos importante, adora o verdadeiro Deus e de maneira correta. Então Deus até chama, sobretudo, o homem de tempo de fim para uma adoração de maneira correta. Mas por que Deus te chama homens para uma verdadeira adoração? Porque na Bíblia não te encontra, através de apóstolo Paulo, que descreve o seguinte: que o Deus desse século tem cegado o entendimento de homens e perverte a verdadeira adoração a Deus. Na Bíblia também não te encontra, segundo o apóstolo Paulo, na Romanos capítulo 1, no verso 23, está falando o seguinte: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, homens têm mudado a verdadeira adoração para adoração a imagens, a homens mortos, a aves, a quadrúpedes, animais. Quer dizer, homem deixa de adorar o verdadeiro Deus, o Deus que cria tudo coisa, passa a adorar criaturas em vez de Deus. Então Deus está te chamando para que nos volta a praticar uma verdadeira adoração. No livro de Daniel, no capítulo 5, no verso 23, também nos lê o seguinte: além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cujo mão está a tua vida, e de quem são todas as coisas, ou de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, são coisas que Deus se revela para nós. Depois que o homem tem pervertido a adoração, Deus até chama seus filhos para render uma verdadeira adoração. É preciso que nos compreenda uma coisa, queridos. Deus precisa que nós não entendamos essa mensagem. Deus precisa que nós não compreendamos essa revelação. Deus precisa que nós nos voltemos a caminho para que nos pode praticar uma verdadeira adoração. Por quê? Porque Deus ele é o Criador de todas as coisas e Deus está interessado na nossa adoração com um objetivo só. Por quê? Porque não deve ter um relacionamento íntimo, um relacionamento estreito com Deus para que nós não podemos alcançar a salvação. Então Deus está chamando a uma verdadeira adoração. A palavra dai-lhe glória. Dar glória a Deus significa revela ou faz conhecido ou torna conhecido o caráter de Deus através ou por meio de nosso caráter, através de nossa vivência, através de maneira como nós não vive, faz Deus, ou faz o caráter de Deus ser conhecido. Então encontrei no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, no qual a palavra de Deus está falando o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Deus está te chamando para nos viver para essa glória. Deus está te chamando para nos voltar a uma verdadeira adoração. Mas na segunda parte do verso, a palavra está falando o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Amados, quem fez os céus e a terra? No livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 10 e 11, no lê o seguinte, vamos à Bíblia, no livro de Êxodo,
capítulo 20, no verso 10 e 11, no lê o seguinte: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse verso de Êxodo, capítulo 20, verso 10 e 11, que nos acaba de ler, está revelando uma verdade muito importante. Esse verso está falando que depois que Deus ter criado céu, terra e mar, Deus tem santificado o dia de sábado para adoração. Então, o sábado é o dia que Deus tem separado especialmente para seus filhos adorarem. Mas, queridos, coisa que acontece, homens têm mudado o dia de adoração. Conforme no hoje, no verso de Paulo, que está mostrando o Deus desse século, o Deus desse mundo, tem mudado, tem pervertido, tem cegado o entendimento do homem, a ponto de desvia o verdadeiro adoração a Deus. Ali Deus está te chamando de volta para nos lembrar desse sábado, para nos lembrar do dia que Ele tem separado, tem abençoado, tem santificado para seus filhos poderem adorar. Então, queridos, houve uma mudança conforme no cabo de flor, mas nunca foi de vontade de Deus que o sábado seja mudado. Não tem encontra no livro do profeta Daniel, onde que Daniel recebe uma revelação, recebe uma visão de Deus, no qual Deus mostra-lhe que também tempo que surge uma força, um poder, que muda tempos e leis de Deus. Não por ler no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25. Não te lê o seguinte. Daniel, capítulo 7, no verso 25, não te lê o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Queridos, ali sim Deus fazia uma revelação muito importante que não deve compreender no nosso estudo. Deus revela a profeta Daniel que esse poder muda o que Deus tem estabelecido como lei, como regra, como norma, como o que o cristão deve seguir. Deus tem determinado um dia para seus filhos adorar, o sábado do 7º dia, conforme está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 10, verso 8 a 11. Mas o homem do pecado tem mudado o sábado para o domingo. Muda dia de adoração. Não tem encontrado também no livro de 2 de Tessalonicenses, no capítulo 12, no verso 13, verso 4, que está falando o seguinte: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e se levanta contra, ou seja, seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus e apresenta-se como Deus. Não te repara que Deus nunca autoriza mudança de sábado para domingo. Mas a profecia está falando que pessoas, filho do pecado, homem de perdição, queridos, mexe na lei de Deus e põe todo mundo na confusão. E hoje, o mundo cristão torna um mundo de confusão, porque cada um pretende adorar num dia, cada um pretende ensinar uma coisa, e isso vem por culpa daquele poder, daquela força, daquela autoridade que tem mudado de sábado para domingo. Queridos,
Resta a nós saber uma coisa, que Apocalipse é o livro que foi escrito para nós, para pessoas que vivem no fim de tempo de fim. E Deus está fazendo esse apelo a nós tudo, que nós nos volta a uma verdadeira adoração. Nos volta para o dia em que Ele determina, para o sábado que Deus tem determinado, tem separado, tem abençoado, tem santificado para que seus filhos possam adorar. Então, tudo nós, no deve, abraça essa mensagem, abraça a revelação de Deus, aceita a revelação de Deus, aceita a vontade de Deus, porque, queridos, Deus precisa que tudo nós render uma verdadeira adoração, render uma adoração de acordo com aquilo que Ele tem determinado para seus filhos. E esse verso continua dizendo: e fonte das águas, Ele que cria fonte das águas. Isso significa, queridos, todo mundo sabe que água é vida. E sabemos que ninguém pode viver sem água. Ali Deus está mostrando que, além de ser criador, Ele é o mantenedor. Deus tem criado todas as coisas. Cria céu, cria mar, cria terra, cria fonte das águas. Quer dizer que nós não dependemos totalmente de Deus. Não precisa. Reconhece Deus. Não precisa. Aceita Deus. Não precisa. Confessa nos pecados. Não precisa. Leva a Deus nos vida toda. Por quê? Porque Deus é o único que pode manter-nos em vida. É o único que pode manter-nos em paz. Então, por isso, queridos, Deus está te chamando hoje para que não tenha uma verdadeira adoração. É preciso que nos entregue-nos vir a Deus, é preciso que nos aceita Deus de maneira como Deus deseja que nós aceitamos. Primeiro, queridos, nos deve entrega, ou seja, nos deve reconhecer Jesus como Salvador, nos deve arrepender do nosso pecado, nos deve confessar o nosso pecado, nos deve converter de nos maus caminhos e nos deve render uma verdadeira adoração a Deus. Por isso que Deus está te chamando hoje. Por isso que Deus deixa essa revelação. Vi o outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Uma voz, grande voz que te fala: temei a Deus, não deve temer Deus e dar-lhe glória, porque é chegado o tempo, a hora de seu juízo. Primeiramente, queridos, não deve aceita o sábado do Senhor, aceita um estilo de vida de acordo com aquele que Deus tem determinado para seus filhos. Que Deus pode abençoar-nos, que Deus pode ajudar-nos, que Deus pode fazer-nos compreender essa mensagem de sorte que nos pode render uma verdadeira adoração a nos Deus. Que Deus pode abençoar essa palavra. Amém.